Josué, capítulo 11. A vitória sobre os reis do norte. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabê, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aksaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas, na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefelá e em Nafote Dora, a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do sopé do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. E você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote-Maim e até o vale de Mispá, a leste. Eles os mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Na mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor e matou o seu rei à espada. Hazor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou à espada todos os que nela estavam. Exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, e incendiou Hazor. Josué conquistou todas essas cidades e matou à espada os reis que as governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Hazor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram todo o povo à espada, até exterminá-lo completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, a Cefelá, a Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gad, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos heveus que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes de Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. E a terra teve descanso da guerra. Capítulo 12. A lista dos reis derrotados. São estes os reis que os israelitas derrotaram, e de cujo território se apossaram a leste do Jordão, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon, inclusive todo o lado leste da Arabá. Seom, rei dos amorreus, que reinou em Esbom, governou desde Aroer, na borda do ribeiro do Arnon, desde o meio do ribeiro até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía a metade de Gileade. Também governou a Arabá Oriental, desde o mar de Quinerete até o mar da Arabá, o mar Salgado, até Bet-Gesimote e mais ao sul, ao pé das encostas do Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos reféns, que reinou em Asterote e Edrei. Ele governou o monte Hermon, Salcá, toda a Bazã, até a fronteira do povo de Jesur e de Maaca, e metade de Gileade, até a fronteira de Seom, rei de Esbom,
Moisés, servo do Senhor, e os israelitas os derrotaram. E Moisés, servo do Senhor, deu a terra deles como propriedade às tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram no lado ocidental do Jordão, desde Baal-Gade no vale do Líbano, até o monte Halak, que se ergue na direção de Seir. Josué deu a terra deles por herança. As tribos de Israel, repartindo-a entre elas, a Serra Central, a Cefelá, a Arabá, as encostas das montanhas, o deserto e o Neguebe, as terras dos hititas, dos amorreus, dos cananeus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, o rei de Jericó, o rei de Ai, próxima a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Hormá, o rei de Arad, o rei de Libna, o rei de Adulão, o rei de Maquedá, o rei de Betel, o rei de Tapua, o rei de Éfer, o rei de Afeque, o rei de Lazarom, o rei de Madom, o rei de Hazor, o rei de Sinrom-Merom, o rei de Aksaf, o rei de Tarnaque, o rei de Megido, o rei de Quedes, o rei de Jocneão do Carmelo, o rei de Dor em Nafote-Dor, o rei de Goim de Gilgal e o rei de Tirza, 31 reis ao todo.